Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando Cristo age, Ele transforma por completo nosso corpo, mente, alma e coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A minha fé, ela não transforma apenas o meu coração, mas ela transforma o meu corpo inteiro. Ela muda os meus pensamentos, o meu comportamento, a forma de eu falar, a forma de eu agir. Cristo, Ele não é algo que eu frequento ao final de semana para mim poder me rotular como evangélico, católico, adventista, da congregação cristã, da assembleia, isso e aquilo. Quando nós nos tornamos de Cristo, nós nos tornamos membros de Jesus. Nós somos os servos de Deus, a quem Ele recorre através do Espírito Santo para fazer as suas boas obras, para responder à oração das pessoas, para ensinar, para direcionar, para entregar a palavra de Deus, para trazer luz no meio de toda a escuridão. Jesus não é apenas uma filosofia, não é algo que nós acreditamos apenas, mas Ele é tudo nessa vida, porque através dele não são apenas os nossos pensamentos que mudam, mas também os nossos sentimentos. Junto dele nós temos paz, algo que nós nunca poderíamos entender sem conhecê-lo, porque parece que a paz depende que os nossos sonhos se realizem, mas quando nós conhecemos a Jesus, nós percebemos que a paz é a sua própria presença através do Espírito Santo. Então não tem como uma pessoa ela dizer que acredita em Jesus Cristo e continuar fazendo as mesmas coisas que ela fazia quando não acreditava. A minha vida antes de conhecer ao Senhor é muito nítida e muito clara. Os sentimentos que eu tinha eram muito comuns a todas as pessoas que eu conheço. Todo mundo que procura a gente querendo ouvir uma palavra ou um direcionamento descreve exatamente os mesmos sentimentos que eu tinha quando eu não acreditava em Deus. E eu tinha uma vantagem, eu me denominava ateu. Então eu já não tinha aquele resquício de fé. Porque o maior problema que nós temos é quando você acha que acredita, mas você não conhece a palavra. Você sabe entrar dentro da igreja, mas não conhece quais são os frutos do Espírito Santo. Então você vive uma fé baseada em coisas que você aprendeu, mas nunca parou para questionar, para olhar se realmente aquelas coisas elas estão na palavra de Deus, se é realmente desse jeito que Jesus pediu para que nós pudéssemos fazer as coisas. E se eu não conheço a palavra, não tem como eu dizer que eu conheço qualquer coisa. Eu posso ter ouvido 1 milhão de pregações. Jesus ele avisava, olha, vai ter falsos profetas no meio de vocês. Se vocês não souberem reconhecer, se vocês não souberem observar, se vocês não conhecerem os sinais, vocês vão ficar perdidos no meio dessas pessoas. E muitos pregadores, eles vão se formar baseado no interesse das pessoas. Qual é o seu interesse hoje? Quanto custa a tua alma hoje? O que o diabo pode te dar? Você está querendo um emprego? Você está querendo um filho? Você está querendo dinheiro? Você quer voltar ao teu casamento? Você quer passar numa faculdade? Você quer passar num concurso? Quanto custa a tua alma? Me fala, quanto custa? Quando você ora, o que você pede para Deus? Me fala. Me fala, coloca um preço na tua alma. E é isso que o diabo faz. Só que a diferença é que ele não cumpre as promessas, ele dá um golpe. Quantos golpes na internet não são dados? Que as pessoas, por ganância, elas vão lá e falam, acho que eu estou fazendo um bom negócio. Nossa, olha essa geladeira de 5 mil por R$1.000. Trouxa é quem paga 5 mil. Ah, olha esse cara aqui, ele está querendo dar a herança dele, mas eu só preciso pagar o imposto.
E nisso, o dia inteiro fica a gente ligando, tentando dar golpe de dentro de cadeia. E fica lá. Então a pessoa ela não é enganada pelos outros, é enganada pelos seus próprios desejos. Aquele que é satisfeito com as coisas que tem, aquele que foi transformado pelo Senhor, aquele que está completo pela presença de Deus. Essas pessoas elas não caem nessas coisas, porque elas sabem que quando Deus tiver que abrir uma porta, não vai ser através de uma ligação, não vai ser através do acaso, não é um golpe de sorte, não é um sinal, não é nada. Se você olha no Antigo Testamento, Deus dizia exatamente como as coisas iriam acontecer e dizia muito antes, para que as pessoas quando vissem, conseguissem entender como as coisas são. E a palavra ela é rica, ela está repleta de exemplos. E assim como nós também somos o exemplo de Deus e da palavra, através do nosso comportamento. Se a gente vai lá em Efésios 4, versículo 17 a 20, a palavra do Senhor ela diz assim: portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de indecência. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Então Paulo, nessa carta aos Efésios, ele está trazendo algo ao conhecimento dessas pessoas, que os seguidores de Jesus, eles vão viver diferente das pessoas que não acreditam em Deus. E olha como ele começa: portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto. Se eu preciso insistir em algo, é sinal que isso é muito importante. E sobre o que ele está insistindo? Não vivam mais como os pagãos. Não façam mais as coisas que vocês faziam quando não acreditavam em Deus. Então eu vou chamar de pagão não só a pessoa que sabe o nome de Jesus, mas todas as pessoas que ainda não se converteram, que não se convenceram. Todas as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, todas as pessoas que idolatram, sem entender que aquilo é errado e que Deus condena essas coisas. Nós precisamos começar a dar o nome e chamar as coisas pelo que elas são. Idolatria é idolatria. E o que é idolatria? É toda vez que eu coloco a minha fé ou a minha esperança em algo que não seja Jesus. Não é porque alguém conheceu Jesus ou serviu Jesus que essa pessoa vai ter algum tipo de favor na nossa oração. Então não existe santo, não existe mãezinha, não existe discípulo, não existe apóstolo, já não existe nada, só existe Cristo. Ele é o nosso intermediador e é Ele que Deus escolheu. Da mesma forma que Deus disse, olha, não coma do fruto dessa árvore. E eles foram lá e comeram e foram expulsos do paraíso. Deus está dizendo, o intermediador é esse, não existe outro. Então todas as vezes que você vai atrás de outra pessoa, de outra coisa, buscar algum favor de Deus, você está cometendo o mesmo pecado de Adão e Eva, a idolatria. E às vezes a gente não entende isso, mas isso é algo que Deus abomina. Então não é mais para mim viver como eu vivia antes de eu me converter. E por que não é para mim fazer isso? Pois os pensamentos deles não têm valor. Então aonde está a nossa batalha espiritual? Nos pensamentos. O que modifica quando eu começo a acreditar em Jesus? Os meus pensamentos. Então os pensamentos deles não tinham valor. Então tudo que foi planejado, tudo que foi construído, tudo que foi sonhado naquela velha vida não tem valor. Por isso que se um casal ele começa uma relação, ambos pagãos, ambos sem se converterem, e um converte, o outro não, essa casa ela vai rachar no meio. Porque é impossível.
É impossível duas pessoas que caminham para lugares diferentes, que pensam diferentes, morarem sobre o mesmo teto. E foi justamente esse o erro de Salomão, com toda a sua sabedoria. Depois de 700 mulheres, mais 300 concubinas, ele chegou à conclusão que não existe satisfação longe de Deus. Adiantou ele achar que era de alguma cultura, nacionalidade, que talvez precisasse agradar e fazer? Não. Ele colocou a sua esperança no lugar errado, no relacionamento humano, e jogou fora a salvação dele. Mesmo sendo um homem muito rico, mesmo tendo muito dinheiro, mesmo tendo construído o templo de Deus, mesmo tendo como pai Davi, alguém que Deus dizia que era o homem segundo o seu coração, e mesmo Davi sendo um assassino, mesmo Davi tendo cometido adultério, Deus dizia: esse homem é segundo o meu coração. Você sabe por quê? Porque Davi não idolatrou. Então o que adiantou Salomão construir todas as coisas para Deus, mas não respeitar a aliança que tinha com Deus? Construir também altares de outros deuses pagãos, querendo satisfazer, querendo encontrar uma resposta. E aí você olha em Eclesiastes, o final da sua vida ele é amargurado, dizendo que dentre 100 homens ele encontrou um justo, alguém que ele poderia respeitar, mas entre 1000 mulheres ele não encontrou nenhuma. Não existe encontro sem Jesus, sem conversão. Então, se você tiver com um pagão, ou se você for um pagão, ou se você tentar trazer os sonhos de pagão para essa vida cheia de Jesus, elas não vão dar certo. Você vai acabar se desviando, porque os pensamentos não têm valor e a mente deles está na escuridão. Quantos dias nós não falamos da mesma analogia de luz e escuridão? Luz e escuridão. Então eles não conseguem ver a luz, eles não conseguem enxergar a palavra, eles não conseguem ver o caminho, eles não entendem a verdade. Você pode conversar, você pode explicar, você pode ter a razão, você pode ter o que você quiser. Não adianta você ter um espelho se você não tem luz. O espelho não serve de nada. Todas as coisas que nós temos na escuridão, elas não servem de nada. Eles não têm parte na vida que Deus deu, que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Então são pessoas que eles vivem insistindo nos mesmos comportamentos de forma recorrente, sem entender a razão. Se Salomão, na primeira mulher, tivesse entendido que Deus disse para ele se relacionar com as pessoas do povo dele, ele já teria se dado por satisfeito. Mas como ele era um rei importante, ele tinha que casar com todas as rainhas que tinham à sua volta. E as relações nossas não são assim? Achando que o problema é da pessoa, que você vai arrumar outra pessoa, porque a pessoa te enrolou, porque não sei o quê, não sei onde. Quando nós estamos na escuridão, escolhendo da forma errada, e enquanto nós estamos na escuridão, os nossos relacionamentos serão escuridão. E não adianta falar: mas eu frequento a igreja. Cara, frequentar a igreja não significa nada. Os fariseus frequentavam a igreja também e mataram Jesus. Judas andava com Jesus, era discípulo de Jesus e entregou ele. E aí, o que isso significa? Nada. Toda vez que você precisa justificar num comportamento humano a falta de obediência a Deus, tem alguma coisa errada com você. Você quer justificar nas ações algo que é pela fé. Não é por esforço nosso, é por dom de Deus, é pela graça de Deus, é pelo arrependimento que nós temos. Então essas pessoas, elas são ignorantes e teimosas. Adianta você explicar a palavra? Não adianta. Ela vai continuar insistindo e fazendo a mesma coisa. E hoje nós temos um problema de pessoas que têm vícios com bebida, com álcool, com remédio, com droga, com todas as coisas que de alguma forma pode aliviar a dor, pode distrair os pensamentos tolos, tirar um pouco a escuridão ou não, apenas uma ilusão. É como se você estivesse dormindo e sonhando. Estou sonhando, que gostoso, estou numa praia. Quando você acorda não tem nada. É isso que a droga e a bebida faz. E olha o que eles falam. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Tem como você quebrar um vício indo numa clínica? Tem como você abrir mão de um vício? Não tem. Esse vício ele vai ficar ali te esperando que alguém da tua casa vá embora, esperando que alguém morra, esperando que você perca o seu emprego, ele tá ali. O diabo, a coisa que ele mais tem é paciência.
porque Ele sabe que se você está andando na escuridão, você já é dele. É questão de tempo você se entregar totalmente a Ele. Você colocar na tua cabeça que você precisa matar, que você precisa bater, que você não vive sem, que você tem que buscar, e é isso e aquilo. E quando você vê, você está com uma arma na mão roubando as pessoas. Quando você vê, você está dentro de uma cadeia. Dentro de uma cadeia. E quando você se vê também, o machão está lá dentro sendo menininha. Olha que gostosinho. O orgulho da mãe. E empurra a família inteira nesse buraco. Por isso a importância de educar as nossas crianças, porque é muito fácil dar um celular para a criança hoje em dia, só que depois não reclama se esse teu filho, quando ficar velho, deixar você dentro de um asilo, ou se ele for criança, ele não respeitar a vida de outras pessoas, resolver estuprar uma pessoa, ou a tua filha virar uma mentirosa. Então não dá pra gente olhar hoje em dia nessa imoralidade que o mundo vive e querer cobrar as pessoas pelo que elas são. Nem Salomão, tendo o pai que teve sem Deus, conseguiu suportar essa vida. E Davi só foi Davi porque Deus estava do lado dele. Senão ele teria sido qualquer um outro soldado. A nossa vida só tem valor, só tem significado e só tem transformação se Deus estiver dentro do nosso lado. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de indecência. Então você acha que o viciado, ele é viciado porque ele escolhe? É químico. Cara, se Deus quiser fazer um milagre, Ele faz. Ele fazia um cego olhar. Ele fazia uma pessoa de mão aleijada nascer. Ele ressuscitava um morto. Você acha que Ele não consegue tirar um vício? É muito cômodo eu colocar culpa nas coisas, quando a culpa é minha, da minha ausência de arrependimento. Porque o dia que eu vi as pessoas se arrependendo, eu vi elas deixando de ser viciadas, deixando de ser vagabundas. Porque é um belo de um vagabundo ou de uma vagabunda. Porque não quer enxergar o papel que faz. Eu já fui um vagabundo desse, de colocar culpa em pai, colocar culpa em mãe, colocar culpa nas pessoas. Eu sou um vagabundo, eu sou um pecador e eu sou um lixo. E enquanto eu não consigo dizer isso de mim mesmo, achando... O que eu amo é ver pessoas que dizem, mas ele é uma boa pessoa, essa pessoa é boa. Cara, na escuridão, como é que você reconhece bondade? Como que você pode falar que uma pessoa é luz se você nunca viu a luz? Se você estivesse na luz, você não estava na escuridão? Então tem opiniões e tem coisas que não tem sentido e não tem lastro nenhum na realidade. E olha como ele termina. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Jesus. Então quando Deus entra na nossa vida, Ele vai mudar a nossa forma de agir. E é isso que a frase diz. Quando Cristo age, Ele transforma por completo nosso corpo, mente, alma e coração. Eu me recordo que quando eu não acreditava em Deus, eu vivia em enfermidade. Além da depressão, doença psicológica ou ausência de alimentar a alma, uma alma raquítica, ausência de Deus, viver completamente na escuridão. Tinha dor de estômago, tinha insônia, tinha dificuldade de comer. Com 1,90 m pesava 68 quilos, era só a capa do revólver. E quando Jesus ele veio chegando na minha vida, Ele veio me mostrando quem eu era, e o demônio que eu era, e as coisas que eu fiz. E eu fui olhando e lendo a palavra, e aprendendo, e refletindo, e me arrependendo, e mudando o meu pensamento, a minha mentalidade, o meu sentimento. Parei de somatizar as coisas e Jesus foi curando o meu corpo e me ensinando uma maneira totalmente diferente de viver. Se a gente vai lá em Efésios 4, versículo 23 a 27, a palavra do Senhor ela diz assim: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a vida qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Então Paulo ele continua nessa carta, complementando a frase. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente
renovados. Então nós devemos nos fazer novo de novo. E como que vai ocorrer com essa renovação? Através da palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo, através do reconhecimento dos meus pecados, através de eu pedir perdão para Deus sobre tudo que eu fiz, pela mudança da minha vida. Como que o meu coração e a minha mente podem mudar? Você acha que acontecendo algo que foi fora? Você acha que Deus der 1 milhão para você, vai mudar o teu coração e a tua mente? Cara, a pessoa que ela é vagabunda, ela vai ser vagabunda em qualquer lugar. Se eu te der 1 milhão e você for vagabundo, você sabe o que você vai fazer? Você vai querer ficar jogando na cara dos outros. Olha como eu venci na vida, olha como Deus me abençoou. Você que fala que é de Deus, Deus não te dá nada, olha como eu sou. Como se isso fosse sinônimo de eternidade. Olha que o próprio comportamento já contradiz os ensinamentos de Jesus. Então nós precisamos nos libertar de tudo que é desse mundo. Eu não quero que Deus castigue ninguém, porque o próprio castigo é viver longe de Deus. Aqueles que são de Deus se ajudam, aqueles que não são se atrapalham. E é só isso que você precisa saber nesse instante. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira. Então Deus, ele vai nos revestir com algo diferente. Ele vai dar um poder que antes nós não tínhamos, que é o Espírito Santo. Então pensa que antes a nossa mente ficava na escuridão, agora ela fica na luz, ela entende as coisas, ela não depende mais das pessoas, ela não depende mais das circunstâncias. Os meus sentimentos, eles melhoraram, eu sinto um amor, eu sinto gratidão. Às vezes a gente acha que as pessoas são ingratas porque elas querem ser ingratas. Quando ela vive na escuridão, ela não consegue reconhecer quem está fazendo o que para ela não vê. E não é porque que nós temos a luz que as outras pessoas elas também vão ter. Então nós nos vestimos com essa nova natureza que foi criada por Deus e o nosso comportamento fica parecido com o comportamento de quem? De Jesus. É Ele que mostra a vida verdadeira. Onde foi a primeira vez que nós ouvimos a vida verdadeira? Aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser ganhar a sua vida, irá perdê-la, mas quem perdê-la por minha causa, irá ganhá-la. O que pode dar ao homem ao troco da vida verdadeira? A vida verdadeira nós só encontramos quando nós seguimos Jesus Cristo, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz. Tomando a cruz nesse sentido, é a nossa missão, o nosso propósito. Qual era o propósito de Jesus? Ele tinha que vir para tirar os pecados do mundo. E nós temos um propósito e todo mundo tem um propósito para Deus. Então nós temos que negar a nossa vida e começar a obedecer esse Espírito Santo. Começar a olhar que nós não somos quem nós pensamos que nós somos, longe de Deus. E é uma vida que é correta e dedicada a Ele. Tem gente que acha um absurdo as pessoas começarem a acordar 4 horas da manhã para ler a palavra de Deus, para ouvir louvores, para se dedicar ao Senhor. Mas é uma vida dedicada a Deus, não a nós. Nós não vivemos de calendários. Os meus filhos estão de férias, a minha vida muda. Meus filhos não estão mudando, eu estou de férias, é uma coisa, é Natal, é outra, eu estou de isso, aquilo e... Não, a minha vida ela é a mesma, independente da data, porque ela é uma vida dedicada a Deus. Se eu quero viver o melhor dessa vida, minha vida tem que ser dedicada a Deus. E se eu falei o melhor dessa vida, você já pensou em dinheiro, você está morto. Você está morto, porque o melhor dessa vida é você poder sentir Jesus. O melhor que pode existir na escuridão é a luz, não é qualquer coisa que exista na escuridão, porque nada existe no meio da escuridão. Você pode tocar, mas não pode reconhecer. Por isso, não mintam mais. Então, quando a nossa mente está tomada por Deus, nós não mentimos mais. Nós não temos mais a necessidade de parecer boas pessoas, de enganar os outros. E para quem? Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé. Adianta eu ficar dizendo a verdade para quem não acredita em Deus? Ele não vai acreditar. Não adianta eu dizer as coisas que são da luz para quem vive na escuridão. Imagina que uma pessoa que ela é cega de nascença e eu começo a descrever o mundo e eu começo a descrever as cores. Você acha que ele vai conseguir entender? Existe uma cor que é a vermelha. O que é vermelho? Vermelho é vermelho, é a cor de tomate. O que é um tomate?
Então, a mesma loucura que a gente faz em dizer a verdade para uma pessoa que vive na escuridão é esse exemplo. Não adianta você querer ficar explicando para as pessoas, ela precisa querer despertar. E ela só vai entender isso através da sua vida e da sua mudança. Porque se você fala que é de Jesus, mas se comporta como todo mundo, adianta ficar a semana inteira orando e final de semana tá lá com todo mundo? Não adianta, depois acontece uma desgraça e acha que a culpa é do inimigo. Não precisa de inimigo na tua vida. O maior enganado aqui é você. A maior pessoa que desentende o valor de Deus e as oportunidades é você mesmo. Depois não tem o que reclamar. Porque talvez seja a última vez que você vai conseguir fazer isso. Daqui pra frente já não vai ter mais outra chance. Porque quantas vezes você vai continuar brincando com Deus? Quantas vezes mais? Pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fique o dia inteiro com raiva. Olha como, quando Deus está conosco e nós fazemos algo que desagrada, Ele já incomoda a gente na hora. Então o que Ele está falando? Cara, se você ficar com raiva ou se você fizer alguma coisa que você sentir que não deveria ter feito, pede desculpa na hora. Porque se você passar o dia inteiro desse jeito, olha o que vai acontecer. Não dê ao diabo oportunidade para tentar vocês. Então, a partir do momento que você não fez o que Deus pediu, quem vai estar ali tentando você? O diabo. Então, ou nós obedecemos esse sentimento. Poxa, gritei com a pessoa, deu aquele arrependimento. Bom, você me desculpa. E aí eu quero que você explique. Eu fiz isso por causa disso. Você tem que ser sincero, você tem que dizer a verdade. Olha, eu fiquei com ciúme, eu fiquei com raiva por causa disso. Eu me descontrolei por causa disso. Eu tenho... Você tem que admitir a verdade. Por pior que ela seja ou mais boba que ela seja. Se você não fizer isso, olha o que vai acontecer. Não dê ao diabo oportunidade. Então olha como é fácil eu apagar a luz. Como que Adão e Eva apagaram a luz? No momento que eles comeram o fruto proibido. E Deus fez uma pergunta para ele. E ao invés deles admitirem a culpa, o que eles fizeram? Colocaram a culpa um no outro. Que é o que normalmente a gente faz. Coloca a culpa um no outro e acha que está tudo certo. Ah, eu tenho o direito de fazer mal porque o outro me fez mal, o outro me deu, o outro isso. Então ou nós nos arrependemos para nos reconciliar com Deus, ou nós damos a oportunidade do diabo tentar. Olha a palavra, tentar. Ele vai tentar o quê? Assumir o controle dos teus pensamentos. O que é a tentação? É quando você deixa ele assumir o controle dos pensamentos porque você não entende a palavra de Deus. A tentação é apagar a luz e para ver o que você vai fazer quando ninguém te vê. Deu para entender um pouquinho? Eu sei que às vezes é um pouco extenso. Eu sei que às vezes é um pouco difícil. A gente tem que meio que compactar alguma coisa para se falar. Mas no final vai ter que ter mudança. É uma mudança completa. Você não vai ter um pouquinho pode, você não vai parar uma coisa e continuar com outra, é parar tudo, é tudo. E eu não vou falar para vocês, joga o cigarro fora hoje. Mas quando Jesus chegar na tua vida, você vai jogar, porque você não vai sentir mais vontade das coisas que você fazia. Você não vai falar, você não vai pensar, você não vai procurar. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade com pornografia, porque elas acham que porque elas terminaram um relacionamento, vai acabar a virilidade. Cara, isso daí nem passa mais na tua cabeça. Quando tiver que fazer, você vai sentir. Quando não tiver, você não vai. O que nós tivermos que fazer, Deus vai nos capacitar a fazer. O que nós não tivermos que fazer, nós não vamos sentir vontade de fazer. Não é porque antigamente você fazia que hoje você vai fazer, porque você está revestido com a natureza de Jesus. Você prefere fazer as coisas que você fazia antigamente e viver no meio da escuridão, no meio da escravidão, com pensamento tolo, com sentimento ruim, ou você prefere viver uma vida boa, ao lado de Jesus, ao lado da luz? Você escolhe. Está sendo oferecido para todo mundo gratuitamente. Se você quiser seguir essa vida, leia a palavra de Deus. Aumente a sua fé, se arrependa, peça perdão pelos seus pecados, não peque mais. Pare de procurar a Deus por interesse. E procure por quem Ele é. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor Ele possa tocar o seu coração, que você possa entender e se permitir transformar. Você não está perdendo nada em abrir mão dessa vida de pecado, abrir mão dessa vida de festa, dessa vida de orgia, dessa vida de bebedeira, de loucura, de droga. Você não está abrindo mão. A única coisa que vai mudar
é que você não vai sentir mais dor, que você vai ser curado, que o teu corpo vai ser curado, que a tua mente vai ser curada, que você vai conseguir dormir com tranquilidade, que você vai conseguir ter dinheiro, coisa que você nunca teve, porque você vai parar de ser tolo. E não adianta você chegar nisso e achar que um relacionamento te cabe, porque se for para você se relacionar como Salomão se relacionava com as mulheres, com as pessoas que não se converteram ao Senhor e que não têm a mesma base espiritual que você, não vai dar certo. Então é uma coisa de cada vez e tudo isso leva um tempo. Você pode achar que você não tem mais tempo, mas nós estamos nos preparando para viver a eternidade. Cuidado com o que você vai jogar fora isso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.